E aí, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem, né? Hoje vamos dar prosseguimento aqui à nossa aula de história. Hoje a gente começa a falar sobre a África Atlântica, né? É de grande importância a gente ter em mente aqui a contribuição do continente africano para a formação da população brasileira. Durante muito tempo, foi deixar de lado a contribuição indígena e africana para a formação da nossa sociedade, né? A gente tinha uma visão muito direcionada pelo eurocentrismo. Só que, por conta da Constituição de 1988, a inclusão da história da África na matriz curricular, a ação do movimento negro, a importância que povos, que países, na verdade, da África, que o Brasil, os países subdesenvolvidos, eles têm conquistado, subdesenvolvido não existe mais, os países em desenvolvimento, que eles têm conquistado no cenário mundial, se começa a questionar essa padronização europeia. E aí começam a surgir uma série de estudos sobre o continente africano e o impacto da dispersão dos africanos aí que foram retirados das suas terras aí por conta dos portugueses, no caso do Brasil, que vieram para cá escravizados, o impacto dessa migração forçada, na formação do nosso país, o número de estudos sobre o impacto do negro na sociedade brasileira, ele tem um volume muito maior do que o volume do impacto, por exemplo, das populações indígenas, dos nativos do continente americano, Mas a pequenos passos a gente vai continuar aumentando o fluxo e o volume desses estudos, porque são matrizes fundamentais, na verdade, da construção da brasilidade. Ela gera um impacto gigantesco no nosso cotidiano. Beleza? Vamos lá. Continente africano e a diversidade. É sempre bom a gente ter em mente que a África ela é um continente gigantesco, e a gente pode traçar algumas diferenças, O norte da África vai ter um determinado costume, a parte sul vai ter outra, Ou seja, a gente tem diversos países, diversas pessoas, diversos grupos sociais com costumes, hábitos, língua, tradição diferente. Então, a gente não pode olhar para o continente africano como se fosse uma única coisa. A gente tem que ter um olhar sabendo diferenciar as regiões. Por exemplo, se a gente fala de América, a gente fala da divisão da América entre a América do Norte, América Central e América do Sul. Se a gente fala só da América do Sul, a gente consegue diferenciar a América do Sul, que foi colonizada pelos espanhóis, que foi colonizada pelos portugueses. A gente consegue distinguir as tribos pré-colombianas da América Espanhola e da América Portuguesa. Então, a gente também tem que ter esse olhar para o continente africano. Não tratar como algo que tem uma unidade. São povos distintos com vivências e hábitos e costumes distintos. Então, o continente africano é algo muito plural, com uma grande diversidade cultural. Beleza? Vamos lá. Continente africano e a diversidade. Grande diversidade cultural, biológica e geográfica. A gente tem, já falei dessa questão dos povos com línguas, costumes, hábitos, crenças diferentes. A biologia, ela é muito diversa na África. A gente vai ter
animais adaptados à floresta tropical, animais adaptados à região desértica, animais adaptados à região de frio. Né? Então, tem uma grande biodiversidade na região. E assim como sua geografia também é muito diversa. A gente vai ter lugares secos, como, por exemplo, o deserto do Saara. A gente vai ter as grandes florestas tropicais que existem no Congo. A gente vai ter a savana. A gente vai ter montanhas, né, tão altas que o pico é congelado o tempo inteiro. A gente vai ter regiões como na África do Sul, né, que tem as 4 estações do ano bem determinadas, né, características aí semelhantes a países, né, da Europa. Então, a gente tem essa grande diversidade, né, cultural, biológica, geográfica, dentro de um continente. Linguistas estipulam que cerca de 1.250 línguas eram faladas no continente. Olha só a diversidade linguística. Isso daí mostra a grande diversidade cultural, a convivência de povos distintos dentro desse território. Para facilitar o estudo da diversidade cultural no continente, foram criadas classificações para os povos africanos de acordo com as línguas faladas. Aí a gente vai ter os, né, como aqui no mapa coloquei para vocês aqui, ó, na parte norte, os povos, né, com a língua afroasiática, né? Na parte do centro para o sul, os povos aí de linguagem banto, né? Na parte central aí o nígero-congolês. Então a gente tem aí uma grande diversidade de raízes, né, de matriz linguística dentro do continente. A África Mediterrânea sofreu grande influência dos povos de outras regiões, como, por exemplo, os árabes. Né? A África Mediterrânea é essa aqui que faz fronteira com o mar Mediterrâneo. Né? Essa região ela foi já muito povoada desde a antiguidade, lá na expansão do Império Romano, né? Tanto que os romanos chamavam o mar Mediterrâneo de Nostrum Mare, né? A invasão, a luta ali contra a galera de Catarro, que ocupava o norte da África. Né? O norte do continente africano, ele vai se... Com o passar do tempo, né, a gente vai ter a expansão do mundo árabe, a expansão árabe, e os muçulmanos, ou sarracenos, né, eles vão ocupar a parte norte do continente africano. Então, essa parte norte ela vai ter um intenso fluxo comercial desde muito tempo. E a parte sul ela vai se manter um pouco mais isolada dessa grande circulação no mar Mediterrâneo por conta da barreira natural que existe, que é o deserto do Saara. Então, a gente pode dividir a África em duas, né? A África acima do Saara e a África abaixo do Saara. Esses povos abaixo do Saara, né, da África subsaariana, eles vão começar a ter contato com árabes e europeus, né, a partir da expansão marítima ali de Portugal no século XIV, século XV. Né? Aí começa a ter a chegada de outros povos não africanos nessa região com mais intensidade. Vejam bem, eu não estou falando que não existia uma circulação de pessoas, uma circulação de comércio. Né? Obviamente, havia uma interação entre os povos da região, inclusive de povos de outros lugares. Mas eu estou falando que tudo começa a se intensificar, por exemplo, a chegada dos europeus ali a partir do século XV. Beleza? Já a África subsaariana permaneceu mais isolada em razão da barreira geográfica natural, que é o deserto do Saara. Existia uma rota chamada Rota Subsaariana, na verdade, desculpa, Rota Transsaariana, ou seja, uma rota comercial que cruzava o deserto do Saara, né? Com ouro, especiarias, pessoas escravizadas. Né? Então, isso aí é para mostrar para vocês que havia uma relação comercial, mas há uma intensificação a partir do século XV. Beleza?
A África Atlântica, né? É a parte da África que é banhada pelo Oceano Atlântico. Dessa região que vão vir a maior parte das pessoas escravizadas para a América. É nessa África Atlântica que os portugueses vão estabelecer suas feitorias e que eles vão começar a fazer o chamado périplo africano. Então, essa parte da África, ela dialoga muito com a história do Brasil. Vamos lá. Os povos que habitavam a chamada África Atlântica enfrentaram grandes desafios para conseguir se estabelecer na região. Eles tiveram que enfrentar ali uma série de problemas climáticos, né? A vegetação, que era uma vegetação bem densa. Eles vão ter também problemas por conta aí do desmatamento, e alguns desses povos vão se estabelecer em regiões mais altas, né? Regiões montanhosas. Então, ali é basicamente a luta pelo homem tentando dominar a natureza para se estabelecer na região. Era comum o estabelecimento de povos distintos de uma única região, onde cada aldeia era cercada por uma área de plantio. Então, a gente vai ter aí a convivência de diversos povos nessa chamada África Atlântica, o que mostra aí a diversidade cultural. A convivência dos grupos diferentes foi fundamental para a diversidade cultural e linguística. Expansão territorial dos bancos. O termo banco abrange cerca de 600 línguas faladas em um grande território. Aqui no mapa do lado, eu coloquei esse mapa todo colorido, né? Cada cor dessa representa aí uma ramificação linguística e ocupação de algum povo. A parte laranja, vejam aí a parte laranja, correspondente aos povos de origem banto. Beleza? A palavra banto significa povo ou homem. Os povos bantos viviam da agricultura, pesca, caça e coleta. Produziam tecidos, cesteiras, cerâmicas e já utilizavam ferro. A prática da utilização do ferro ela é uma facilitadora do estabelecimento da humanidade. Ela facilita ali na agricultura, ela gera melhores armamentos. Isso pode explicar o vasto território que o povo banto conseguiu ocupar, porque os caras eles tinham uma tecnologia, que facilitava aí o estabelecimento em determinadas regiões. Sociedade e economia. Nas regiões de florestas, a agricultura era praticada como a formação de clareiras, ou seja, se desmatava a vegetação nativa e se estabelecia o plantio. A partir do momento em que a terra ela era exaurida, o solo já não estava mais fértil, ocorria, então, uma migração para uma nova região. Então, o fluxo migratório vai ser contínuo, tanto aí por conta do esgotamento do solo, como por conflitos, por invasões. Então, a gente vai ter aí um grande fluxo migracional dentro dessa região aí laranja aqui do mapa, beleza? E também dentro dessa região aqui que a gente denominou de África Atlântica. Nas regiões de savana, havia um cuidado com a fertilização do solo, ocorrendo a formação de terraços, a prática do pozinho e a utilização de esterco e de lixo doméstico como fertilizante. Ou seja, a galera aí que vivia na savana, aquela vegetação rasteira, com arbustos, árvores menores, com o solo menos fértil, se tinha uma preocupação maior para que o solo não se esgotasse como um todo. Ou seja, utilização de fertilizantes, o descanso do solo através ali do pousio, ou seja, se tentava métodos para que o solo não se
desgastasse ao longo da exploração. Tranquilo? Nas regiões litorâneas, no caso aqui da Nigéria e de Camarões, havia o cultivo de arroz nas áreas inundáveis. Havia um sistema de armazenamento de alimentos que impressionou os europeus quando chegaram à região. Então, os povos aí, dessas regiões aí que vão ter áreas alagáveis para se produzir arroz, eles vão ter um esquema, uma estrutura de armazenamento. Que a gente percebe o olhar etnocêntrico do europeu, que quando ele chega aqui no caso onde hoje é Nigéria e Camarões, ele se surpreende com a capacidade do povo de se organizar e armazenar. Fato semelhante aconteceu quando o Hernán Cortés, que a gente vai falar na próxima aula, ele chega no território asteca, onde ele vê a cidade de Tenochtitlán, uma cidade indígena, com praça, com alguns edifícios, com pavimentação. Isso mostra aí o quanto o europeu se achava superior, porque ele acreditava basicamente que nenhum outro povo, além dele, conseguiria ter essa capacidade de organização. Então, quando os portugueses chegam na região, eles são surpreendidos com a capacidade de organização e armazenamento dos povos aí da África Atlântica. Beleza? Os iorubás e os ibos, povos da região ali, da Nigéria e de Camarões, cercavam suas aldeias para proteger seus habitantes. Nas aldeias, a parte central era destinada à vida coletiva, onde ocorriam feiras e festejos. Então, a gente tem aí, basicamente, uma região que a gente pode fazer, para facilitar o entendimento de vocês aqui, uma analogia ao feudo. A gente tem o quê? Um território, só que esse território aqui, no caso, ele é coletivo, mas ele é cercado para quê? Para proteger o povo que está dentro desse território de invasões. Alguns povos formavam grandiosas aldeias, com comércio diversificado, moradias construídas de barro e vender e templos. E alguns vão ter, inclusive, aí, moradias luxuosas e grandes, semelhantes aos palácios. Só que, infelizmente, boa parte das cidades da África Atlântica, as cidades antigas, elas não chegaram nos dias de hoje, por conta do material utilizado nas edificações, por conta das invasões europeias na região e de conflitos que ocorreram aí durante toda a história da África. Beleza? Organização familiar e trabalho. A virilidade, fecundidade e a maternidade eram temas de grande relevância para todos os povos. Por quê? Quanto mais filhos você tem, maior o número de pessoas da tribo, ou seja, maior a capacidade daquela tribo resistir e daquela tribo crescer. Então, as meninas elas vão se casar bem cedo, e vão ter diversos filhos, a média é de 6 filhos, e, inclusive, em algumas tribos da África Atlântica, vai ser comum a chamada poligamia. O que é isso? O casamento com mais de uma pessoa. Por quê? Em algumas tribos, o período de amamentação, que poderia durar aí cerca de 3 ou 4 anos, era vedado, ou seja, proibido a prática sexual. Então, quando a mulher está amamentando, então o homem poderia ter relações com outras mulheres. E isso ia aumentar a prole daquela tribo. Mais pessoas para proteger o lugar de invasores, mais pessoas para trabalhar na região.
Então, tinha todo esse arranjo coletivo aí da poligamia. Mas que fique aqui que não eram todas as tribos, apenas algumas. Tá? A escravidão. Né? Para a gente falar da escravidão no continente africano, a gente pode retomar lá o Antigo Egito. Né? Tem hierógrafos que mostram os egípcios fazendo invasões na parte sul, ou seja, descendo ali do Egito, né, ao sul, o Egito está no norte, né, descendo em direção ao sul, para capturar pessoas no que a gente chama hoje de Núbia. Né? Isso está nos hieróglifos, né? Tem tradução lá, beleza? Mas então, a prática da escravidão é uma prática muito antiga, já no continente africano, né? Assim como também ela era amplamente utilizada no continente europeu. Né? Quando a gente fala de Grécia, a gente fala de escravos por dívida. Quando a gente fala de Roma, a gente fala de escravos por dívida, a gente fala de escravos por guerra. Né? Alguns povos germânicos também utilizavam aí a escravidão. Beleza? Só que acontece, a África, né, a partir do século XV, com a chegada aí dos europeus, ela tem uma intensificação, né, nessa questão da escravização. Antes dos europeus ainda, haviam os povos árabes, que vão ocupar ali a parte norte do continente africano, que eles também tinham práticas a prática do trabalho compulsório, né, da escravidão. Vamos aqui. Ó. Pode retornar ao Egito Antigo para se falar da escravidão no continente. Os egípcios fizeram diversas incursões ao sul da Núbia para obter trabalhadores cativos. O comércio de pessoas escravizadas foi ampliado com a chegada dos árabes no norte da África no século XVI. Então, ali, os árabes eles cruzavam nessa rota aí transsaariana, né, até mesmo ali pelo Mar Mediterrâneo. Eles traziam ali consigo especiarias, azeite, tâmaras, tecidos e pessoas cativas. Olha só esse mapa, ó, esse desenho que eu coloquei para vocês aí dos povos árabes do século VI, que em cima a gente tem a compra e venda de produtos e embaixo a gente vê pessoas escravizadas também sendo comercializadas. Na África Atlântica, era comum a prática da escravidão doméstica, né? Ou seja, a pessoa sendo forçada a ter trabalhos, né, de maneira compulsória, de realizar trabalhos de maneira compulsória. Tem o ramo aí da história que afirma que a prática da escravidão ela tem a sua origem com a agricultura, porque se precisava de pessoas para realizar aquele tipo de trabalho. Né? Então, isso daí vai muito mais longe do que, por exemplo, ali a questão da escravidão no Egito. Né? O cativo, no caso daí da escravidão doméstica, era utilizado em diversos serviços e seu tratamento variava conforme o trabalho realizado. Né? Os portugueses deram início ao comércio de escravizados através do Atlântico, no processo de expansão marítima. Os portugueses eles vão desarticular toda a estrutura que existia ali basicamente nos povos da África Atlântica. Né? A chegada do europeu ali na região ele vai desarticular todo o arranjo social e cultural que existia ali. Inclusive, aí, por exemplo, a prática da escravidão doméstica, né, que é bem provável que essas pessoas escravizadas teriam sido derrotadas em um conflito, né, semelhante ao, por exemplo, que os gregos, assim, mal falando, né,
Mas, a partir do momento que os portugueses chegam ali, a ótica mercantilista, né, a gênese ali do capitalismo, começa a vigorar na região. Né? A ideia agora é obter cada vez mais mercadorias e exportar para as áreas de colonização. Estima-se que cerca de 11 milhões de pessoas tenham cruzado o oceano como cativos provenientes da África Atlântica. 11 milhões de pessoas, isso é uma estimativa. O mínimo 11 milhões de pessoas. O número pode ser bem maior do que esse. Olha a quantidade de pessoas que foram trazidas na marra, né, pelos portugueses para cá. Olha o impacto que isso gera no continente africano e olha o impacto que isso vai gerar no continente americano, especificamente no Brasil. Os portugueses criaram a chamada Casa dos Escravos, órgão que regulamentava o comércio, o preço, as cobranças e o controle comercial. Foram fixados pontos de parada ao longo do litoral africano, os quais recebiam ou armazenavam os cativos à espera de embarque. Em outros pontos, eram promovidas expedições que adentravam nas terras africanas em busca dos cativos. Essa primeira imagem aqui que eu coloquei para vocês, é uma reprodução de um navio negreiro, né? Vejam aqui, né, que a gente tem os europeus, né, com pessoas aprisionadas, colocando essas pessoas, né, numa parte inferior do navio. E dentro do navio era basicamente essa condição. Né? Vejam aqui no nível inferior a quantidade de pessoas, né, de africanos escravizados que foram tumultuados, né, colocados ali no pequeno espaço, né, no pequeno espaço. Vejam que tem uma entradinha, não tem circulação de ar. Isso vai gerar aí uma grande mortandade, né, entre a população que foi apresada pelos portugueses, né, sem falar aí do tempo de viagem, as condições eram péssimas. Né, então, era mais... Vejam aqui que na parte inferior ainda, onde estão as pessoas escravizadas, onde ficavam ali o marfim, né, as especiarias vindas da África, o espaço é muito maior do que onde estavam aí as pessoas que foram capturadas. Né? Beleza, meus queridos? Bem, hoje paramos por aqui. Grande abraço, gente. Não esqueçam de fazer a atividade. Tchau, tchau. E até a próxima.